Estamos começando o Bom Dia Entrevistas e hoje nós vamos conversar com o novo presidente do Sindicomerciário, que abrange os municípios de Erechim, Getúlio Vargas, Estação, Erebango e também Ipiranga do Sul. O Sindicomerciários existe desde 1962. Então, portanto, 59 anos já de atuação aqui em Erechim e também aqui na nossa região. O novo presidente ele foi eleito com 94,23% dos votos e hoje já está aqui conosco para falar melhor a respeito das novas perspectivas, aí dos novos planos para essa nova gestão. Recebemos aqui com muito prazer, então, o senhor Dilson José Wozniak. Seja muito bem-vindo aqui no nosso programa. É uma imensa satisfação estar participando do programa TV Bom Dia e primeiramente, podemos dizer assim, a gente quer agradecer os 94,23% dos votos que os comerciários nos aprovaram. Mesmo sendo chapa única, nós, como sindicato, cumprimos todos os quesitos básicos que manda o Estatuto Social da entidade. E, em cima disso, a gente está se colocando, então, também já à disposição da categoria dos comerciários para fazer um trabalho um pouco diferente, né? Mas também, na verdade, uma continuação da gestão que nós já assumimos lá em 2018 com a minha colega e ex-presidente Annelise Michalski. E falando, antes de nós iniciarmos, também quero deixar os meus parabéns para o senhor e para toda a equipe que foi eleita e também todo o sucesso aí nos novos trabalhos. Muito obrigado. E já agora falando aqui, iniciando a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do senhor, né? Antes o senhor já trabalhava, já atuava no sindicato. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais, então, da sua trajetória e também da sua atuação dentro do Sindicomerciários. Exatamente. Eu já tive uma passagem por outras gestões do Sindicato dos Comerciários, mas não no cargo de presidente, né? Então agora a gente está assumindo essa responsabilidade, né? E já também vinha na gestão anterior, quando em 2018 a gente concorreu com outras duas chapas e a gente foi vencedor, apresentando um trabalho totalmente diferenciado, né? Hoje a nossa entidade passa por algumas dificuldades, por gestões que passaram pelo sindicato e não fizeram um trabalho planejado, principalmente na questão financeira. Então a gente está se colocando à disposição dos comerciários desde 2018 para fazer esse trabalho diferenciado. E nessa última gestão que findou recentemente, a gente conseguiu implementar vários planejamentos que nós já tínhamos traçado lá em 2018. E vamos continuar dando uma continuidade a partir desse novo mandato que eu assumi agora. Realmente. E agora falando um pouquinho sobre a diretoria, atualmente quantas pessoas fazem parte dessa diretoria? A nossa chapa está composta por 16 pessoas, né, que representam várias lojas do nosso comércio. São pessoas que estão trabalhando diariamente no comércio, com atendimento ao público e tal, e elas estão dedicando o seu tempo para contribuir com a nossa entidade, com o Sindicato dos Comerciários, os Sindicomerciários. E, seguidamente, a gente tem feito reuniões onde eles vêm participar, eles dão opiniões e participam, na verdade, de todo o planejamento que a gente traça durante o ano. Realmente. Senhor Dilson, foram mais de 600 pessoas que votaram no senhor e também em toda a equipe, as pessoas realmente confiando aí no trabalho. E eu gostaria de saber quais serão agora, né, a partir de agora, as principais frentes de trabalho que essa equipe vai dar continuidade, vai planejar aí em benefício dos trabalhadores. Exatamente. Como a gente, toda eleição a gente tem um planejamento, a gente vai fazer um planejamento de todo o trabalho. Sabemos que hoje os trabalhadores necessitam de ter um tempinho maior de lazer. A gente vê que a questão da jornada de trabalho, muitas vezes, principalmente da questão da mulher, ela se torna exaustiva. Então a gente vai procurar fazer todo um planejamento, inclusive vai começar a ouvir melhor a categoria neste aspecto, principalmente da questão de fazer um planejamento mais adequado
para desenvolver o trabalho junto com os demais membros da diretoria. Falando também agora em relação às mudanças, nesse novo trabalho vai ter alguma mudança dentro da diretoria, dentro do trabalho? Na verdade, a gente vai dar uma continuidade do trabalho que já vinha sendo desenvolvido, porque quando nós assumimos o sindicato em 2018, nós assumimos o sindicato com muitas dívidas, muitos problemas financeiros com o banco, com problema com órgãos públicos também, né, junto à questão do INSS, com ações trabalhistas de empregados que passaram pelo sindicato. Infelizmente, aconteceu isso também. Mas nós até demos uma atenção especial e está tudo dentro de um planejamento que a gente já vem cumprindo ele. Acredito que com esse nosso mandato nós vamos conseguir, inclusive, dar maior andamento nessas questões. Uma das questões que se fala muito quando a gente fala do trabalho dos comerciários é em relação aos horários. E sobre os horários, essas questões de horário, como estão os debates, as reuniões? Na verdade, em 2018 foi aprovado em Erechim o horário livre, né, do comércio, onde os vereadores propuseram um projeto lá, ele foi aprovado, e nós, como Sindicato dos Empregados, juntamente com o Sindilojas, buscamos sempre uma negociação para cada ano dos horários que o comércio deve cumprir durante o ano. E então, nessas negociações todo ano, a gente procura, inclusive, já traçar a questão do final do ano, a questão dos horários, a semana que antecede o Natal, e os demais horários, que seriam a questão de feriados ou não, né? Então, a gente sempre procura fazer um planejamento e uma discussão ligada diretamente com o Sindilojas, né? Realmente, são muitos trabalhadores que o sindicato atende, afinal de contas, são aí 5 cidades. Eu gostaria de saber, atualmente, mais ou menos assim, né? Quantos comerciários que o sindicato atende, assim, agora, né, em 2021? Hoje, na verdade, na categoria do comércio, nós contamos com mais de 5.000 trabalhadores. Bastante. Isso, que nós, na verdade, representamos o Sindicomerciários de Erechim, mas nós temos uma extensão de base dos municípios de Getúlio Vargas, Estação, Erebango e Ipiranga do Sul. Então, a gente dá uma atenção também para esses trabalhadores. Os demais trabalhadores de outros municípios da nossa região, eles são, na verdade, vinculados à nossa federação, a de Porto Alegre, a FECOSUL. Então, a FECOSUL que dá toda a representatividade nesse aspecto. Mas também nós não deixamos de atender quando o trabalhador nos procura com informações, com a parte jurídica, né? Inclusive, é interessante colocar que nós temos o doutor Franciano Serafini e sua equipe, que prestam um excelente trabalho junto aos sindicomerciários, com atendimento em causas trabalhistas e também outras causas que, no caso, o trabalhador precisar. Falando também dessa questão, essa gama de funcionários, temos também os setores que são diferentes, né? O sindicato, ele atende quantos setores? Como que são divididos, assim, dentro dos comerciários? Isso, nós temos assim, como a categoria que eu falei, tem em torno de 5.000 trabalhadores, e nessa categoria, na verdade, nós temos vários setores, nós temos num total, acho que se fosse contar hoje, a gente passa até de 8 setores. Nós negociamos para os comerciários de Erechim, o setor lojista, que é através do Sindilojas. Depois nós temos outros setores, que é o setor de gêneros alimentícios, que abrange os supermercados, o setor de farmácias, nós temos os setores das concessionárias, nós temos também o setor que abrange a questão do comércio de veículos e peças, tá? Então, se tu me perguntar também, será que tem um setor também de funerárias? Temos o setor de funerárias, que atende aqueles empregados que trabalham em funerárias. Então, o setor do comércio ele é bem complexo nesse aspecto, atendendo vários setores, né? E cada setor existe uma negociação diferente. E essas negociações, com exceção então do setor logista, que é Erechim, a gente se direciona até Porto Alegre para negociar diretamente com os sindicatos e federações que representam esses setores. Claro, com apoio, inclusive, de uma assessoria jurídica que nós temos em Porto Alegre, que é a FECOSUL.
né? Falando também agora em relação à questão financeira do sindicato, atualmente como está essa situação? Pois é, que eu já tinha mencionado para você, em 2018, quando nós assumimos a entidade estava numa situação bem precária. Não quer dizer que hoje continua precária, mas ela está bem melhor do que estava no passado. Nós assumimos com muitas dívidas, ações trabalhistas, como eu mencionei, dívidas junto ao INSS, a parte administrativa assim, bem bagunçada. E, felizmente, eu e a ex-presidente, a Anelise, e demais companheiros da diretoria, nós conseguimos dar um norte para essa situação, inclusive negociando com os credores e tal. E hoje, na verdade, o sindicato está caminhando, podemos dizer assim, num caminho um pouco melhor. Uhum. Claro, com apoio também do trabalhador, que contribui junto ao sindicato, né, que valoriza a sua entidade, né. Falando também do funcionário, antes o senhor comentou um pouquinho sobre a questão das mulheres, né? Nesse sentido, qual que é a proposta do sindicato para as mulheres que têm aí uma dupla jornada de trabalho? Muitas vezes acontecem casos atípicos dentro da profissão. Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho mais a respeito dessa questão. Exatamente. Nós, inclusive, nossa proposta de campanha é valorizar ainda mais o papel da mulher na sociedade. Porque percebemos assim que ela sofre em alguns aspectos, alguns setores ainda do comércio, pressão psicológica, assédio moral, assédio sexual, e a gente é totalmente contrário a isso, e a gente vai desenvolver campanhas para coibir isso. Inclusive, a gente tem uma preocupação especial na questão da mulher, porque a mulher ela tem uma dupla jornada. Se ela está trabalhando hoje numa determinada loja, ela vai voltar para casa, ela vai continuar tendo outras atividades, né? A gente torce muito e incentiva muitos esposos, na verdade, para ajudar as mulheres em casa, né? Mas a mulher ela é bem mais sacrificada, na verdade, que o homem nessa questão. E a gente vai desenvolver campanhas tal, e vai olhar também com carinho o terceiro e o quarto sábado do mês que está se trabalhando pela parte da tarde. Vamos olhar com carinho, vamos buscar de repente uma alternativa para não ficar também tão sacrificante essa parte. Antes também o senhor comentava um pouquinho a respeito das demandas, né? Claro, o sindicato recebe muitas demandas, mas eu gostaria que o senhor apontasse quais são as principais demandas que o sindicato recebe, especialmente aqui em Erechim, né? Falando de nós aqui. Exatamente. O sindicato hoje, ele consegue se manter basicamente em cima da contribuição dos trabalhadores, daqueles trabalhadores associados, né? Nós hoje temos uma quantidade grande de trabalhadores no comércio, mas nem todos contribuem. Cada um tem o direito de contribuir ou não com sua entidade. Mas também, se tu vai analisar o outro aspecto, todos os trabalhadores recebem benefícios graças ao sindicato, graças às negociações que o sindicato realiza da questão dos seus dissídios, das convenções coletivas. Então, nada mais justo também que o trabalhador tenha consciência e faça a contribuição, né? E comece a exercer o papel de associado do sindicato. Isso é uma questão muito importante. Outro aspecto que a gente percebe também, que existe na nossa categoria algumas empresas e alguns escritórios de contabilidade que, infelizmente, estão interferindo na parte de sindicato e de trabalhador, que na verdade isso se chama a questão de prática antissindical. E a partir de agora, inclusive, nós já temos várias provas de algumas empresas e nós estaremos agindo com ações judiciais e inclusive denúncias no Ministério Público do Trabalho de Passo Fundo, para que isso não aconteça mais em nossa cidade. Isso aí é uma prática antiquada, podemos dizer assim, que não contribui em nada, porque o trabalhador, na verdade, ele tem que ter a liberdade de escolher ou de se associar ao seu sindicato ou de não se associar.
e sem uma interferência da parte empresarial ou de algum escritório de contabilidade. Inclusive, se a pessoa quiser contribuir, ela pode procurar o escritório do sindicato aqui para se associar? Como que funciona? Exatamente. O sindicato está à disposição de qualquer trabalhador que gostaria de se associar. E o se associar, na verdade, é uma questão mais de consciência. E não é só pensando assim, eu não vou me associar porque eu já recebo benefício, a empresa me paga, eu não preciso fazer isso. A empresa já me concede esses valores. Mas, geralmente, a maioria das empresas concede os valores, os reajustes, graças ao sindicato. Muitas vezes o trabalhador ele não quer ouvir que foi o sindicato que conquistou. Porque tem muitas empresas aí, se tu vai analisar, que se o salário, se o mínimo da categoria fosse o mínimo nacional, eles estariam pagando o salário mínimo nacional. E não o piso da categoria, que hoje está em 1.400 para o setor lojista. Então, é todo um trabalho de conscientização. E não é só para a questão do salário em si, mas assim, o sindicato oferece vários convênios na área da saúde, pegando convênios com a Unimed, com a parte da Uniodonto, cursos de formação na área da educação, fora outros convênios que o sindicato oferece. Então, o sindicato oferece uma gama muito grande de convênios que vêm contribuir diretamente no bolso do trabalhador, né? Só para te ter uma ideia, hoje uma consulta médica, ela está em torno de 350, 400 reais, dependendo da especialidade. E com o convênio, o trabalhador vai pagar um valor de 170 reais. Bem então, menor. é uma ótima diferença. Muito grande. Se você fizer um cálculo, botar na ponta do lápis, tu vai ver que o trabalhador mais recebe benefícios do que paga. Realmente. Eu ia perguntar para a gente finalizar essa questão da importância de a pessoa ser associada e também a importância do trabalho do sindicato aqui na nossa cidade e também na região. O senhor falou um pouquinho antes, mas gostaria que o senhor acrescentasse um pouquinho mais. Qual que é a importância desse trabalho aqui na nossa cidade e também nas outras? É muito importante porque, assim, hoje pensando nessa questão do trabalho e do trabalhador que está lá na empresa, o sindicato, nós, por exemplo, nós fizemos todo esse trabalho de negociação da parte salarial, dos dissídios e tal. O trabalhador, na verdade, ele recebe os benefícios graças ao sindicato. E cada vez mais, se tu analisar, se o trabalhador não estiver vinculado ao sindicato, do momento que ele for, por exemplo, demitido da empresa, quem que vai fazer a conferência dos valores de sua rescisão? Se você analisar hoje, nós não temos em Erechim mais o Ministério do Trabalho, a menos que ele vai pegar um advogado particular para cuidar das verbas rescisórias dele. Então, assim, tem uma série de questões, que não falei antes, não é só a questão de salário, mas a questão dos benefícios que o sindicato oferece, os convênios, a assistência jurídica e, principalmente, a questão da conscientização. A gente bate em cima disso, né? Então, a gente, mais uma vez, volta a frisar. Quem não é associado, estamos à disposição. O sindicato está com as portas abertas para atender os trabalhadores, para buscar o entendimento e a gente associar esse pessoal aí para continuar o trabalho e continuar nos conquistando salários e conquistando mais benefícios ao trabalhador. Realmente um trabalho essencial, realmente. Senhor Dilson, já chegando aqui ao fim da nossa entrevista, já quero agradecer a sua presença aqui no nosso jornal, pela sua disponibilidade, conversar conosco, tirar todas essas dúvidas e também falar um pouquinho dessa nova gestão, da nova diretoria que está chegando aí para fazer um trabalho aqui na nossa cidade. O nosso muito obrigada. Nós agradecemos a todos os comerciários pelo índice de 94,23% na eleição que nós obtivemos. E também deixar bem claro uma parte importante que eu não coloquei antes, que o Sindicato dos Empregados tem um bom relacionamento com o Sindilojas, que é a parte que a gente negocia sempre. Então, a gente sempre busca um acordo que satisfaça os trabalhadores e também que seja benéfico para dos dois lados, a parte dos empresários e a parte dos empregados. E não buscamos a questão atrito de brigas e algo mais, como algumas pessoas
por aí afora pensam, sindicato é uma questão de lutar, de brigar, de aprontar, alguma coisa nesse sentido, mas não é por aí que a gente tem esse trabalho. É importante esclarecer tudo. Isso, a gente quer deixar claro isso. Que até hoje, pelo menos na última gestão, a gente sempre teve um bom relacionamento, conseguimos fechar os acordos sempre dentro de uma proposta esperada pelos trabalhadores. Realmente a gente acompanha todas as atualizações e vamos conversando e também atualizando a comunidade. A gente agradece o espaço da TV Bom Dia, né? E estamos à disposição. Bom, e a você que nos assiste, o nosso obrigada pela companhia. Sempre lembramos que se você quiser rever este programa ou também outros, você pode acessar todas as nossas plataformas digitais aqui do Bom Dia. Um abraço e até a próxima conversa.